Olá, bem-vindos ao curso de Noções Básicas em Espeleologia do Gregel UNB. Meu nome é Lohane, eu sou graduanda do curso de Geologia e eu faço parte da dinâmica do nosso curso de Noções Básicas, né? É a primeira vez que a gente trabalha nesse formato, então a gente dividiu ele em duas partes. Na primeira parte a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do que é o Gregel e como é que ele funciona. Vamos apresentar a espeleologia, os seus conceitos básicos e o objeto de estudo. E como é que são formadas as cavernas? A gente vai dar um enfoque maior para as cavernas carbonáticas, que é a nossa área, né? E na segunda parte, ela vai ser dividida assim. A gente vai falar um pouquinho sobre a exploração das cavernas, os métodos e as técnicas de segurança que a gente utiliza durante uma visitação. E para finalizar o curso, a gente vai falar sobre os impactos ambientais que ocorrem neste ambiente que é tão peculiar. Então, oi, gente, eu sou a Bruna, também sou estudante da UNB e também faço parte do Gregel. Eu vou começar um pouquinho apresentando o nosso grupo. O Gregel é um grupo espeleológico formado majoritariamente por alunos da Geologia da Universidade de Brasília. Foi fundado em 1985, durante a Semana de Geologia do então Departamento de Geociências, que hoje é um instituto, quando os estudantes perceberam a importância de consolidar a espeleologia como ciência no meio acadêmico. O grupo possui um razoável conhecimento espeleológico da região centro-oeste, sobretudo do Distrito Federal. Já trabalhou em municípios de regiões vizinhas, municípios de Tocantins, alguns municípios de Minas Gerais e também da Bahia. Atualmente o grupo ele tem 17 membros ativos e tem 13 membros em estágio probatório, totalizando 30 integrantes. E esse ano a gente está completando 35 anos e estamos realizando algumas atividades comemorativas de forma virtual devido à pandemia. A título de curiosidade, esses são os fundadores do nosso grupo. Agora eu vou começar a introduzir ao curso de espeleologia. Geralmente esse curso é dado de forma presencial, mas devido à pandemia a gente está fazendo dessa forma. A espeleologia ela é a ciência que estuda a formação e a evolução das cavernas, onde é uma ciência multidisciplinar, envolve várias áreas do conhecimento, como a química, a biologia, a topografia, a geologia, a arqueologia, paleontologia e entre outros. A gente estuda as cavernas e a gente define elas basicamente, né, como uma cavidade natural abaixo da superfície do terreno e que permite a entrada do ser humano. Essa definição é feita pela União Internacional de Espeleologia. As cavernas elas são formadas por processos geológicos envolvendo transformações químicas, tectônicas, biológicas, atmosféricas. Possui fauna adaptada a esse tipo de ambiente. Foi a morada do homem primitivo. Ela pode ter várias definições em termos científicos, variando de acordo com o objetivo de estudo. Quando a gente fala em licenciamento ambiental, a definição adotada é a da legislação vigente, e que é essa que está no slide, então ela é válida para o licenciamento ambiental. Define-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, dentre outros, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante. Bom, a maioria das cavernas são formadas em rochas carbonáticas. Bom, essa foto aqui ela foi tirada durante a expedição do Gregel e apesar de ser uma caverna pequena, ela está dentro da definição da UIS, que é a
União Internacional de Espeleologia. É uma cavidade natural abaixo da superfície do terreno que permite a entrada de ser humano. Como eu falava, as cavernas, grande maioria, são formadas em rochas carbonáticas, como calcário, mármore, dolomitos, né? 90% das cavernas do planeta estão em rochas carbonáticas. Até por serem mais solúveis, né, favorecem esse tipo de estrutura. Segundo a Sociedade Brasileira de Espeleologia, em 2018, das cavernas brasileiras identificadas, 86% foram caracterizadas como carbonáticas. Agora eu vou falar para vocês outra definição que é muito importante a gente ter sobre a espeleologia, que é o karst, né? Que vem originalmente da palavra karsts, que deriva do alemão, que quer dizer campos de pedras calcárias. Mas e quando a gente fala do karst com relação à espeleologia? A gente determina como uma região ou um terreno que tem feições características do processo de dissolução de rochas calcárias, né? Com as drenagens subterrâneas, podendo se referir também a paisagens similares como de outras rochas solúveis. E como é que se forma esse processo dentro desse relevo? Ele vai ser derivado de processos erosivos e tem algumas características típicas desse karst, que são, por exemplo, como os vales fechados, depressões, dolinas, sumidouros, lapiás, entre outros. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, de alguns exemplos. Por exemplo, aqui nessa primeira foto que aparece, a gente tem os vales fechados. E o que seriam esses vales fechados? Eles normalmente sempre a gente vai ter dois morros ou ao redor de alguma atividade fluvial, geralmente um rio, que denomina de vales fechados. O segundo tipo de feições que a gente tem são uma dissolução de uma rocha que causa o desabamento. E quando ocorre esse desabamento, a gente chama de dolina. E a gente tem que ficar muito atento na hora de fazer construções, porque se a gente não conhece como é que funciona esse terreno, pode haver esse desabamento e causar algum tipo de desastre, causando perda total da construção e ocasionando acidentes e outras fatalidades. Outra feição que a gente tem muito típica aí são os sumidouros e os insurgentes. E como é que funcionam os sumidouros, né? Sumidouros é quando você tem, imagina aí, um curso de água que seria uma drenagem superficial e que de repente essa drenagem ela some e passa a fazer o seu curso dentro de uma galeria subterrânea e já a ressurgência ela vai ser totalmente o contrário. Ela tem o seu curso de drenagem subterrâneo que ocorre um sumiço dessa drenagem e de repente ela passa a fazer o curso dela na superfície. Outra feição que a gente tem bastante característica dessa vegetação são os lapiás, né? E como é que são formados os lapiás? Devido aos processos erosivos de superfície, né? Como, por exemplo, chuva, vento, erosão, e gera esse tipo de feição, que é extremamente perigoso. Então, por quê? Porque essas rochas são cortantes, então demanda da pessoa que está andando por aí ter uma atenção redobrada. E aí a gente para analisar, então, como é que funciona esse sistema kárstico, né? Alguns autores, eles gostam de denominar de exokarst ou simplesmente o karst superficial, como vocês podem ver aí na figura. O que seria essa parte? Ele vai ser marcado pelas formas geradas primordialmente pelo ataque químico e meteórico, seguido pelo domínio subterrâneo, que a gente denomina como endokarst ou karst subterrâneo,
que pode ser representado por essas cavidades que são subterrâneas, igual vocês podem observar aí em preto na imagem. E a gente tem um terceiro domínio, que seria o epicarste, que fica o que seria o contato, né? Seria essa zona que está em contato com o solo e a rocha pré-existente, no caso, a rocha calcária. Mas a gente também pode se atentar a um ponto que alguns autores também gostam de usar um tipo de denominação que eles chamam de pseudocarste. O pseudocarste, ele vai se referir ao quê? A feições que são semelhantes às cársticas, porém a diferença é que elas não são de rochas solúveis, como acontece no verdadeiro karst, que é esse exemplo que a gente tem aí na imagem. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre o potencial espeleológico brasileiro. Essa tabela foi retirada do quarto curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental do SECAV, de 2013. E aqui a gente tem o número de cavernas conhecidas e o tipo de litologia em que elas se apresentam. De uma forma bem genérica. E aqui eles estimaram o número provável de cavernas ainda não conhecidas para cada tipo de litologia. No caso das cavernas carbonáticas, estima-se que apenas 5% das cavernas brasileiras sejam conhecidas, né? Exceto as cavernas que estão situadas em minérios de ferro, o restante tem um percentual bem menor ainda que o das carbonáticas. A que se deve esse baixo conhecimento das cavernas, né? Uma das razões é porque esses trabalhos espeleológicos são realizados por grupos amadores que nem sempre têm interesse em fazer o cadastro e o estudo dessas cavernas, acaba sendo mais para turismo. Também se deve ao fato de que alguns levantamentos são feitos no âmbito profissional e esses dados ficam meio que ali isolados dentro das empresas, né, executoras ou dos órgãos ambientais responsáveis por eles, não são difundidos. Também se deve à ausência de pesquisa, à escassez de espeleólogos e também pela dificuldade de acesso de alguns desses ambientes, que geralmente não, eles estão situados em lugares de difíceis acessos, né? A gente vai mostrar agora uma tabela que mostra a distribuição dessas cavernas, né, e suas respectivas litologias ao longo do território brasileiro. Essa zona mais escura são as cavernas carbonáticas, que aí inclui calcário, dolomitos e mármores. As que tem um triângulozinho, que talvez não dê para ver, esteja muito pequeno, são as cavernas carbonáticas de menor extensão. As que estão representadas em quadradinho, aqui no Pará a gente tem algumas, são cavernas que estão em outros tipos de litologia, que não sejam carbonáticas. E que não sejam quartzíticas também, porque as quartzíticas estão representadas em laranja e as de minério de ferro em vermelho. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância das cavernas e do karst, né? As cavernas, elas têm condições muito peculiares, né? Que favorecem uma série, ela favorece a preservação de fósseis, de artefatos, né? Arqueológicos, devido à ausência de luz, pela falta de produção primária, por ser meio oligotrófico, por ter quase nenhuma variação de temperatura e de umidade. Então tem muitos registros fósseis, como ela serviu de morada do homem primitivo, serviu como palco dos rituais funerários, religiosos, foi tela, né, das pinturas rupestres. Então ela tem uma grande importância científica. As estalactites, né, os espeleotemas, alguns eles funcionam como indicadores paleoclimáticos.
ela também tem importância, né? É importante falar, principalmente nessas duas ciências, paleontologia e arqueologia. Ela serve também como palco até hoje para manifestações religiosas. Por exemplo, a gente tem aí no slide um flyer, né, da Romaria do Bom Jesus da Lapa em Terra Ronca. Tem algumas pessoas que veem os espeleotemas e atribuem algum significado religioso, tipo, eu já vi um espeleotema que a galera conseguia ver a imagem de Santa Clara ali. As cavernas e o karst também, elas são de interesse econômico, tanto para agropecuária, explotação de recursos minerais, aproveitamento hidrelétrico, para o turismo, entre outros. Agora eu vou falar um pouco como são formadas as cavernas, né? Como a Lohane explicou, o karst é formado por rochas bastante solúveis, né? Com uma tendência a serem dissolvidas, né? Sofrerem intemperismo físico-químico. A água pode ser água da chuva, de um rio, ela reage com dióxido de carbono atmosférico, aumentando sua acidez. Essa água infiltra o solo, que, né, tem minerais bastante solúveis. Essa água percola pela rocha carbonática, né? A gente tem, por exemplo, o calcário, principalmente nas fendas onde tem falha, fratura, plano de acamamento, vai ter uma maior dissolução desse material. A água percola e ali ela vai formando os condutos, galerias, né? Depois tem os abatimentos de blocos, às vezes. E esse fluido depois ele satura, os minerais precipitam, formam os espeleotemas e o dióxido de carbono é liberado. Eu vou explicar um pouquinho agora, falar um pouco sobre os principais espeleotemas das cavernas. Eles funcionam como ornamentos mesmo. Dentro da caverna são estruturas muito bonitas que chamam a atenção. Quanto mais ornamentada a caverna for por espeleotemas, né, mais ela vai chamar a atenção, mais ela enche os olhos. A gente tem ali no número 1 o paleopiso. No 2, né, a gente pode ter tanto no teto quanto nas paredes as elictites, né? No 3 temos os coraloides. Temos ali alguns diferentes tipos de estalactites e de estalagmites. O 5 e o 7 são estalactites, o 6 e o 8 estalagmites. No 9 a gente tem um exemplo de, né, uma ilustração de uma coluna. No 10 as cortinas. E no 11 uma represa de travertino, né, que não dá muito bem para ver, mas a gente vai ver nos próximos slides ela melhor exemplificada. Vamos passar. Esse slide agora, seguinte, mostra as estalactites e as estalagmites. Vejam, as estalactites elas ficam no teto, estalagmite fica no piso da nossa caverna. Os coraloides e as colunas. Os coraloides também podem ser chamados de pipoquinha, couve-flor. Temos a represa de travertino, né, que parece uma piscininha ali. A calcita precipita, a água fica retida. Ali, dependendo, né, da saturação dessa solução aquosa, a calcita pode precipitar ali na superfície, formando tipo uma nata de carbonato. E essa nata, né, entre aspas, ela é chamada de jangada. E ela é extremamente sensível ao toque. Na hora que você toca, ela dilui novamente. A gente tem o escorrimento de calcita. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a biologia subterrânea. Como eu falei, a espeleologia ela é uma ciência multidisciplinar. Envolve várias áreas do conhecimento e a gente acaba abordando um pouco também da biologia desse tipo de ambiente. As cavernas, como eu falei, são ambientes com pouca luz, né? Geralmente, conforme você vai adentrando a caverna, você vai chegar numa zona, né, que realmente não entra nenhum tipo de luz solar. Como eu posso falar?
pouco contato com o meio externo, é um meio oligotrófico, sem produção primária, e aí essas peculiaridades da caverna vai fazer com que ela tenha uma fauna também bem diferente do que a gente encontra na superfície. Os ecossistemas, eles vão ser classificados em zonas que são caracterizadas pela distância em relação à entrada da caverna. E essas zonas, elas sofrem influências de fatores abióticos, como a luminosidade, temperatura, umidade relativa e circulação de ar. A gente tem a zona de entrada, que é a zona que tem, digamos, vai ter uma maior ligação ali com o meio externo, é onde entra luz solar de forma direta, tem uma maior variação de temperatura, de umidade, é onde a gente vai encontrar os bichos, né, mais parecidos, com o que a gente está mais familiarizado. A gente tem a zona de penumbra, que é um pouquinho ali mais adentro da caverna, que ainda recebe uma luz solar de forma indireta, tem uma variação de temperatura constante, de umidade também. A gente tem a zona fótica, que já tem uma ausência de luz. Ali a gente encontra bichos que completam seu ciclo de vida na caverna, mas que também podem não depender da caverna para completar seu ciclo de vida. A zona estagnada é a zona que está menos próxima, né? Está mais distante da entrada da caverna. É a que realmente não recebe nenhuma luz, tem pouca... Eu não gosto de falar que tem pouca interferência com o meio externo, porque acaba tendo. Mas, assim, ela está mais isolada, digamos assim, do meio externo. A gente vai falar agora sobre a fauna, classificá-la, né? De acordo com a classificação de 1907, é a classificação mais antiga da fauna cavernícola. Eu vou falar um pouco agora sobre os animais que não estão inclusos nessa classificação, mas que a gente acaba encontrando eles dentro da caverna, que são aqueles animais que acabam parando na caverna de forma acidental, como por exemplo uma cobra. Ela não depende da caverna para realizar seu ciclo de vida, mas por algum motivo, ou porque está perdida, ou porque foi carregada pela correnteza, alguma coisa desse tipo, ela vai parar na caverna, mas de uma forma acidental. Aquele não é o habitat dela. Agora, os bichos que utilizam a caverna de alguma forma, eles podem ser classificados em 3 divisões, né? Essa classificação é desse autor que vai aparecer no slide, eu não sei pronunciar esse nome, é de 1907, é a mais antiga, ela não é muito específica, ela leva em conta essas zonas, né, em relação à entrada da caverna, né, mas para um curso de introdução, como aqui eu não sou da biologia, a gente está tratando, né, de conceitos básicos, ela é suficiente para o que a gente está querendo trabalhar. Então, a gente pode dividir em trogloxenos, troglófilos e troglóbios. Os trogloxenos são aqueles animais que não dependem da caverna para completar o seu ciclo de vida. Eles usam a caverna como abrigo, como esconderijo, mas eles não dependem dela para completar o ciclo. E também são uma fonte importante de matéria orgânica para o ciclo alimentar cavernícola. Nós temos os troglófilos, que é a segunda classificação, que são aqueles animais que, dependendo da disponibilidade de alimento nesse ambiente, eles podem ser tanto trogloxenos como troglófilos, né? Eles podem ocupar qualquer zona da caverna. Os trogloxenos vão ser encontrados geralmente mais próximos à entrada, mas os troglófilos, eles podem ser encontrados tanto na entrada como na zona de penumbra, quanto na zona fótica, ou até mesmo na zona estagnada da caverna.
E a terceira classificação que a gente tem são dos troglóbios, que são aqueles animais que são os mais estranhos, né? E que são melhores adaptados à realidade cavernícola, né? São aqueles animais mais sensíveis às alterações ambientais, por menores que sejam. Qualquer mudança de temperatura, de umidade pode afetar, né, esse tipo de fauna. Não possui pigmentação. Geralmente eles sofreram perda total ou parcial da visão e possuem baixa taxa metabólica. São animais que realmente eles realizam todo o ciclo de vida dentro das cavernas. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração das cavernas, o que a gente tem que fazer, quais cuidados a gente deve tomar durante uma visitação espeleológica. Então, né, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a visitação em uma caverna é que a gente nunca deve explorar uma caverna sozinho. A gente sempre tem que deixar alguém sobre aviso para onde você está indo, qual caverna, o horário previsto de retorno, para um amigo, um parente, um dono. Por quê? Para poder evitar, se acontecer algum tipo de acidente, a pessoa que está sobre aviso chamar a emergência, porque, né, como é um ambiente perigoso, é sempre bom a gente deixar essa parte ciente. E aí aqui a gente tem os equipamentos básicos que a gente deve utilizar em uma caverna, né? Que são os EPIs, que são o capacete e a iluminação. Na iluminação, tanto a lanterna de cabeça e mais também uma extra de mão e pilhas extras para evitar ficar no escuro, como vocês sabem, caverna é totalmente escura, né? E qual é o tipo de roupa que a gente também deve utilizar? Tem que ser roupas confortáveis, resistentes, que tem que ter blusas de manga comprida, uma bota que seja antiderrapante e luvas. Por que a gente tem que utilizar esse tipo de roupa? Para evitar acidentes com animais, tipo a blusa com a manga comprida, né? Quando você encostar em uma parede ou no chão da caverna, você está ali protegido contra esses animais. Uma bota que seja antiderrapante, porque é um ambiente que normalmente é úmido, então pode ser escorregadio, a luva para poder também proteger as mãos. E quais são os outros tipos de materiais que a gente deve levar? Uma mochila que seja confortável. Para que essa mochila? Para a gente carregar um lanche e bastante água. E outros equipamentos também que a gente deve levar antigamente se utilizava o carbureto, né? Hoje em dia a gente leva pilhas extras, a gente pode levar um isqueiro, vela, uma máquina fotográfica, um cobertor extra e também a gente tem os equipamentos de uso coletivo, que são cordas, fitas e cordeletes, bosquetões e a escada. Esses equipamentos de uso coletivo a gente leva por quê? Porque a caverna, como ela é um ambiente diferenciado, pode ter um conduto mais difícil de passar, que necessita de uma corda para poder passar de um lado para os que possam acontecer. E quais são as técnicas que a gente tem que utilizar dentro da caverna? A gente tem que se atentar dentro da caverna para o quê? Para situações de o quê? Caminhar sempre em grupo, né, com uma pessoa que saiba como é que funciona essa caverna, que conheça a caverna. A gente deve evitar de ficar correndo e saltando, evitar de escalar sem necessidade, não quando você perceber que tem um bloco solto, sempre gritar pedra para que o outro colega não sofra algum tipo de acidente. E quando a caverna demanda de rios e de lagos, aí o cuidado tem que ser redobrado.
que a gente tem? Porque o nível de água ele vai tender o quê? A subir rapidamente. Então, a gente não deve entrar em cavernas quando há possibilidade de chuva. Isso é uma regra primordial. Não nade em correntezas muito fortes, evitar sempre de ir contra o seu limite, utilizar colete salva-vidas, use de cordas e cordões humanos quando for fazer algum tipo de travessia e não fazer espelho mergulho se você não tiver o devido treinamento, porque é uma modalidade extremamente perigosa. E quando a gente vai, algumas técnicas também que a gente tem que utilizar é quando a gente vai passar por condutos muito estreitos. O que a gente tem que fazer? Encher o pulmão e tentando passar. Por que a gente não pode passar com o pulmão vazio? Porque você pode ficar preso. E se você ficar preso sem conseguir respirar, pode ser um acidente fatal e levar à morte. E quando for tetos baixos, procurar sempre manter a cabeça virada para o lado virado, né, para poder tentar passar e se esquivar virando, para poder passar nesses pontos que são bem estreitinhos. E aí nessa imagem, você pode observar que a gente tem uma da técnica aquela técnica de para passar em chaminé, que é o quê? Os pontos, né? Colocar as costas na parede, apoiar os pés e fazer um movimento subindo. Também é uma técnica que pode ser utilizada. E uma coisa que a gente tem que se atentar também é quando a gente está antes de chegar dentro da caverna. Por quê? Porque existe uma coisa que é os animais peçonhentos. Então, o que a gente tem que sempre se atentar fora da caverna, né? É não andar sem sozinho, sempre estar acompanhado também, evitar de ficar passando em capinzais, que é aquela vegetação um pouco mais alta, sempre ficar atento, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o chão, olhar para as mãos. O que a gente tem que utilizar contra esses animais de materiais de EPI é o quê? Usar peneira, prestar muita atenção. Não agredir a nenhum tipo desses animais silvestres, não se aproximar de mãe com filhotes, porque pode ocasionar um acidente, e não confiar na habilidade dos animais. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o ser humano está indo para fazer algum tipo de exploração, e ele não faz parte daquele meio, então a gente não deve retirar nada de dentro da caverna e não deve deixar nada dentro da caverna. E outra coisa muito importante também é não matar animais silvestres. E por que a gente fala sobre, por que eu falei sobre todas essas coisas? Porque a maioria dos acidentes decorrem do quê? Do erro humano. Que é o quê? A autoconfiança, é uma falta de experiência, é um descuido, uma falta de atenção. Então a gente tem que estar sempre atento ao quê? As condições físicas que eu tenho, se eu não estou dando conta, eu não vou. Por quê? Porque a gente normalmente tem que subir morro, tem que passar em lugares que é muito estreito, tem que fazer um esforço físico dentro da caverna para se locomover entre os condutos. Sempre se atentar à equipe, saber se tem alguém ali que está ficando para trás, que está em cima de gado, que está passando por algum tipo de necessidade que demanda uma espera maior ou caso ocorra uma coisa mais grave, necessita chamar uma assistência médica, então é necessário trabalhar em conjunto durante essa visitação. Ficar atento também à hidratação, porque pode causar o quê? Fadiga, dor de cabeça, vômitos, um mal-estar, junto com a falta de alimentação também. Né? Ter sempre um cobertor de emergência e sempre andar em grupo, né? É a coisa que funciona. Tá todo mundo junto ali se atentando um ao outro. E um ponto importante também que a gente deve ressaltar é sobre a questão da saúde pública, né? Que dois animais que normalmente causam acidente dentro de caverna, que é a aranha marrom. Por quê? Porque a aranha marrom é um bichinho que ela é calma, ela não faz barulho, ela tá ali na dela e passa despercebida, como ela é um bichinho pequeno, né? E ela gosta muito desses ambientes que tem casca seca, folhas nas entradas das cavernas.
sempre bem desavisado e pode ser o quê? Picado por essa aranha. Só que a picada dela passa despercebida, porque a pessoa pensa que é só um arranhãozinho, uma coisinha ali de leve, e com o passar dos dias, essa picada dessa aranha vira uma necrose. E que se a pessoa não procurar o atendimento devido, ela pode vir a óbito, causar as complicações dessa picada dessa aranha, que é um acidente que causa várias mortes no Brasil, né? Por acidentes não só dentro da caverna, mas também em casa e tal. E outro animal também, que é o morcego, né? O que o morcego ele pode ocasionar? Duas coisas. A histoplasmose, né, que está escrito aí no slide, e a raiva. O que a histoplasmose, de nome difícil, né, causa normalmente? Não, ela é causada o quê? Pelo contato que a gente tem com as fezes do morcego, que seria o guano, quando a gente inala esse fungo, com o tempo ele vai comprometendo o sistema imunológico e pode ser, normalmente é sintomas leves e graves, mas algumas pessoas desenvolvem sintomas agravados da doença, né? Que normalmente é aquelas pessoas que têm o sistema imunológico baixo ou que estão trabalhando ali, crianças, idosos, então a gente sempre pede orientação para que se sentir sintomas, procurar uma unidade de saúde. E a raiva também é uma doença transmitida pelo morcego, mas não só por ele, também pode ser transmitida cachorro, gato, outros animais, outros mamíferos, né? E o que essa raiva ela causa? Ela infecta também por um vírus e ela vai causar uma encefalite, né? Que seria uma inflamação do cérebro por causa do inchaço. E ela pode evoluir rapidamente. Então, é necessário a gente tomar esse cuidado, que é quando a gente entra em contato com a saliva do animal infectado. E outro aspecto muito importante que a gente tem que se atentar quando a gente visita cavernas são os impactos ambientais. E o que são esses impactos ambientais? A gente tem dois grupos de impactos ambientais que são os primordiais, que é aquele impacto direto, que é causado principalmente por atividades de mineração, e a gente tem o impacto indireto, que é causado principalmente pelo desmatamento. Dentro dessas atividades que causam impactos na caverna, a mineração, o que ela vai causar ali? Né? Uma degradação visual de início, uma interferência nas rotas de drenagem subterrâneas, a poluição dos aquíferos, o que mais que ela vai causar? A eliminação do sobreposto da superfície, dessa superfície da caverna. Outra atividade também que causa uma degradação muito grande é a urbanização e a industrialização, que vai causar o quê? Uma poluição da superexploração do aquífero e o abatimento industrializado, uma erosão superficial e também o assoamento de cavernas, como chuva ácida, poluição atmosférica, inundações, né? Outra atividade também que é bastante agressiva para a caverna, que a gente pode verificar aí nesse quadrinho, é o desmatamento que já foi citado lá em cima. O que esse desmatamento vai causar? O quê? É uma perda da vegetação e das espécies de animais que vivem ali nessa flora, né? Essa erosão e o associamento de corpos hídricos, que vai fazer o quê? Uma alteração do biotipo cavernícola. E outro fator que é a visitação, que é o quê? O pisoteio dos espeleotemas, quebra de pichações e a poluição que o ser humano leva para dentro das cavernas. Nessa visitação também a gente pode citar também uma coisa que foi utilizada durante muitos anos por espeleólogos, que foi o reator de carbureto, né, popularmente chamado como carbureteira, que espelha uma fuligem do gás acetileno e que pinta ou mancha, né, melhor dizendo assim, os espeleotemas, modificando ali o ambiente da caverna. Tá, Lônia, mas aí você passou por todo esse
essa rota que a gente fez, né? Tanto você quanto a Bruna fizeram a rota total. E aí, o que eu vou fazer quando eu encontrar uma caverna? Primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente encontra uma caverna é a gente procurar primeiro as referências bibliográficas e fazer uma checagem de mapas. Depois que a gente fez esse primeiro processo, a gente faz o quê? Faz uma entrevista com as pessoas que moram na região. Por que é importante fazer essa entrevista? Porque as pessoas que moram ali na região, elas vão dar um indicativo certeiro de onde está essa caverna, porque como a pessoa ela vive na região, ela conhece, obviamente, a região. E também temos a opção de fazer a prospecção, que é fazer essa busca, sair caminhando mesmo pela vegetação, caçando essas possíveis cavernas, né? E fazendo essa checagem. E o que a gente faz então, né? Tá, já sei que encontrei a caverna. E aí, o que a gente faz? Quando a gente encontra uma caverna, a gente faz um registro dessas cavernas, que pode ser ou no CNC, que é o Cadastro Nacional de Cavernas, ou no DODEX, ou na base de dados do SECAV. Depois disso, a gente pode encontrar as coordenadas dessa caverna, dar um nome para essa caverna, fazer a exploração e a topografia dessa caverna e pronto. A gente já está com ela registrada aí e sabemos da existência dessa caverna. Que esse é o objetivo, né, do trabalho do Gregel também. Além de estudar essa caverna, falar, pô, aqui tem uma caverna. Difundir a espeleologia. Vamos lá. Isso, difundir a espeleologia. Bom, a base algumas referências bibliográficas. A base fundamental aí dessa apresentação foi esse manual do SECAV, né, do curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. Aqui a gente tem as nossas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com a gente. Se você tiver gostado do curso, quiser fazer parte do Gregel, manda um e-mail para a diretoria, gregel.nb@gmail.com, preenche o formulário de inscrição. E aí você começa um estágio probatório com a gente, depois de 3 meses já é membro do grupo. Bom, e agora o nosso lema, né? Na caverna, nada se retira, além de fotos. Nada se deixa, a não ser pegadas, nada se mata além do tempo e nada se leva além de saudades. Obrigada. Obrigada.